Aleluia, meus irmãos. Que Deus seja louvado nessa manhã. Quero iniciar a nossa reunião com uma oração, pedindo a bênção e a direção de Deus sobre as nossas vidas. E logo após nós vamos ouvir um coro que diz: eu tenho um chamado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, porque diante de tantas dificuldades, onde as pessoas estão passando fome e outras necessidades, o Senhor continua sendo fiel ao seu povo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel e que nos dá esperança em Cristo Jesus, Senhor Deus, de salvação. Nós clamamos pelo teu povo e por todos que estão precisando, Senhor Deus, de uma bênção, de uma ajuda, de cura e de libertação. Continua a direcionar as nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda a ajudar a quem precisa, Senhor Deus. Mesmo nessa situação de pandemia, que o Senhor possa usar o seu povo e levá-lo aonde é preciso, Senhor Deus, ajudar as pessoas. Fica conosco, que tudo que seja feito nessa reunião seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Vamos
vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 15. A leitura será feita na edição revista e corrigida. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Após essa leitura bíblica, quero deixar uma pequena reflexão. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim, também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Martinho Lutero. Vamos ouvir um coro chamado Graça Maravilhosa e em seguida ouviremos a mensagem com o Major Nelson. Que a graça de Deus nos alcance. É o que eu desejo a todos nessa manhã. Deus nos abençoe. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Era pobre e cego, mas agora posso ver, pois minha alma encontrou a paz, pois seu sangue me lavou e agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, irei agradecer sua morte lá na cruz, pela paz e pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas
é que Jesus enxerguei. Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, irei agradecer sua morte lá na cruz, pela paz e pela vida que não terá mais fim, pois todo mal sofreu por mim. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas tua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje sou feliz. Libertou-me e hoje sou feliz. Libertou-me e hoje sou feliz. Aleluia! O trecho que nós vamos usar hoje para pensar na palavra de Deus é em Lucas capítulo 4, de 1 a 15, como já foi lido. É um texto tão rico, porque fala da tentação de Jesus. E tem tantas aplicações, poderíamos compará-lo com a tentação de Adão, que em Lucas capítulo 3, 38 é chamado de Filho de Deus. Poderíamos comparar com o povo de Israel no deserto, que também é chamado no Antigo Testamento de Filho de Deus. Jesus acabou de passar pelo batismo de João Batista, e ali foi ouvido dos céus, muito claramente, assim, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Né? Nesta manhã nós vamos nos concentrar na questão da missão, aproveitando que estamos completando 155 anos deste Exército de Salvação, e uma boa parte de nós que estamos ouvindo, estamos dedicando a nossa vida a essa missão. Nós estamos engajados em tempo integral na missão que Deus nos confiou. Ele nos chamou e nós estamos procurando fazer de maneira muito fiel isso. Mas esse texto nos desafia de algumas maneiras muito importantes. Então gostaria de lembrar das 3 tentações. A primeira é que Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto buscando a Deus. Isso é uma disciplina espiritual, né? Importante, fortalece a nossa vida espiritual, mas ele teve fome, uma consequência natural. E o diabo vem e tenta Jesus a usar o seu poder. Ele é o Filho de Deus, né? Então, use o seu poder para você satisfazer a sua necessidade. E Jesus se recusa. Mais tarde, a gente sabe que a Bíblia registra 2 multiplicações de pães. Então, o problema não está em você fazer pão. A questão é por quê. E aqui Jesus está sendo tentado a usar o seu poder, e cada um de nós também recebemos dons de Deus. A nossa própria vida é dom de Deus. Não é exatamente para nós, o centro de tudo é Deus. Nossa vida tem um propósito e ele está acima de nós. O propósito é Deus. Então, Jesus está sendo tentado a usar poder em seu próprio favor. Usar poder para satisfazer aquilo que ele sente que é a sua necessidade. Todos nós recebemos algum tipo de capacidade, recursos, relacionamentos, dons, posição em alguma altura da nossa vida, né? E nas diferentes alturas da nossa vida. E a tentação é usar isso para nós, quando, na verdade, é para ser usado no momento certo, do jeito certo,
na oportunidade certa, para Deus, dentro do seu propósito. O segundo pecado, a segunda tentação a que Jesus é conduzido, e ele vence sem pecar, é que o diabo diz assim, o diabo eleva Jesus, versículo 5, mostra-lhe num momento todos os reinos do mundo e diz assim, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, segunda tentação é a gente encontrar algum atalho. Não existe missão sem sacrifício. Não existe cristianismo sem cruz. Algumas pessoas acham que podem abrir concessões, se esquecendo que a própria concessão tem seu preço. No caso de Jesus, se Jesus concedesse, abrisse concessão ao diabo, então ele estaria fazendo não do Pai o centro, mas o diabo passaria a ser o centro. O diabo passaria a ser aquele Deus com D minúsculo. É muito importante a gente saber que o chamado da gente, tão sagrado, tão de Deus, tem altíssimas exigências. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não há substituto para esse chamado, para essa vocação, para esse propósito, e também não há atalho. Né? Não dá para fazer missão de maneira mais suave, vamos dizer assim, sem grandes custos, sem suor, sem lágrimas. Né? É um caminho que exige, e o próprio Jesus é o modelo desse caminho. A terceira, essa cena de os reinos virem a ser de Jesus vai acontecer e está registrado lá no livro de Apocalipse. Apocalipse vai celebrar os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor. Então é uma celebração que vai acontecer no tempo apropriado. A terceira tentação é quando o diabo leva Jesus a Jerusalém, coloca-o sobre o pináculo do templo e diz, se és tu o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A tentação aqui é dizer assim, teste a Deus. Será que você pode confiar em Deus mesmo? Você está abrindo mão de tudo? Por que você não tenta? Será que Deus é confiável? Então aqui a grande tentação é incredulidade. Jesus passou por situações que outros mártires vão passar depois, né? Jesus abre o caminho, mas que para qualquer ser humano normal a gente perguntaria, honestamente, será que eu suportaria isso? Será que eu poderia entender isso vindo a suceder na minha própria vida? A gente sabe que depois da ressurreição, nós celebramos o domingo de Ascensão. E Jesus será assunto ao céu. E os anjos vão dizer para os seus discípulos, por quem vocês estão procurando? E anunciam que Jesus subiu aos céus. Então, essa cena também ocorrerá, mas no seu tempo propício. Né? O tempo de Jesus subir, né? Muito acima do pináculo. E não é uma queda, ele sobe. Né? Então, todas essas cenas, e alguns comentaristas ficam dizendo assim, olha,
Talvez não tenha sido só exatamente no finzinho, depois que acabou o jejum, mas no fim, enquanto ainda estava ocorrendo esse jejum, né? Então, talvez não tenha vindo tudo de uma vez só, tenha vindo uma vez, depois voltou outra vez, né? Uma sucessão de repetições das mesmas tentações e outras que não foram registradas. Ao pensarmos na nossa missão, a gente precisa perguntar se está usando, não precisa ser tudo, mas uma parte daquilo que nos foi dado, buscando algum retorno para a gente, para satisfazer alguma necessidade nossa. Estamos usando algum tipo de poder que não é nosso, é de Deus, para nós mesmos? Será que nós estamos querendo, de alguma maneira, evitar algum sacrifício que Deus, não os homens, Deus, impõe para nós e a gente está querendo abrir mão disso, achando que tem algum atalho? Ou será que nós estamos sendo tentados a duvidar de que Deus está conosco e que a gente precisa então dar uma ajudazinha, fazer alguma coisa para Deus se manifestar? São perguntas que eu preciso fazer para mim mesmo. São perguntas que eu preciso responder. E são muito importantes. Porque talvez não sejam coisas só para pensar. Sejam coisas para nos lavar. Para nos purificar. Porque do contrário a nossa missão não valerá. E a gente vai estar gastando a vida do mesmo jeito. Talvez até recebendo elogios e aplausos e aprovação. Mas desaprovados pelo único que interessa que a gente receba aplauso e aprovação, que é Deus. O cântico de número 272. Ele começa dizendo: ao ser tentados, deveis resistir, pois sempre o inimigo vos quer iludir. Como dizia o Coronel Jones, enquanto era nosso chefe aqui no Brasil, quando o diabo não consegue fazer a gente desistir da missão, ele tenta nos desviar. Querido, minha querida, vamos permitir que nesse tempo o Espírito de Deus sonde o nosso coração e nos limpe de nossas impurezas. Porque, diferente de Jesus que resistiu e saiu incólume, nós temos o pó do pecado apegado aos nossos pés, não é? Precisamos ser limpos e purificados. Que Deus nos abençoe.